Boa tarde, pessoal aí do sétimo ano, tudo bem com vocês? Nossa aula de hoje, nós vamos dar continuidade ao nosso trabalho sobre o ar, né? Só que dessa vez a gente vai estudar aí o ar e a combustão, ok? Aí tem uma imagem do fogo, né? E vocês vão entender por que é que essa imagem do fogo está aí, né? Logo de cara, né? O que significa essa combustão, né? O que seria essa mistura de ar-combustão? O que é que essa descoberta maravilhosa da humanidade proporcionou e tem proporcionado aí nos avanços, né, da tecnologia, em vários sentidos, né? Questões de saúde, qual a importância realmente do ar e a combustão. Vamos entender um pouco desse assunto nessa aula, pessoal. Vamos lá? Ar e combustão. Qual seria realmente a relação existente entre ar e combustão? A combustão só é possível devido à presença do ar. Vejamos. Você lembra do exemplo da vela da semana passada? A aula de hoje tem tudo a ver com aquele experimento. Se você repetiu em sua casa, você vai estar bem atento aí ao que eu estou falando, né? Vai estar sabendo do que eu estou tratando aqui hoje. Pessoal, aqui a gente vê aqui nesse exemplo aqui abaixo, né? Um recipiente maior e um menor. No recipiente maior, a vela permaneceu por mais tempo. No recipiente menor, a vela se apagou mais rápido. Mas por que será que a vela apagou, né? Qual foi o motivo que causou essa falta de chama aí na vela? Vamos lá, pessoal. O ar, enquanto não estava, o fogo, a vela aí estava acesa. Por quê? Porque antes de colocar os recipientes sobre as velas, né? Porque ela está consumindo o oxigênio presente no ar atmosférico, certo? Então, todo o oxigênio que está presente aí está alimentando essas velas, né? Essas velas elas só estão acesas por conta da presença do oxigênio. Quando a gente cobre a vela com um recipiente, né? No caso vamos ter como exemplo aí esse recipiente maiorzinho um pouco, né? Eles são dois recipientes diferentes. Quando você cobre essa vela com um recipiente, você está diminuindo a quantidade disponível de oxigênio aí dentro do recipiente, ok? Logo, esse fogo não vai durar muito. Por quê? Porque sem a presença do ar atmosférico, né, desse oxigênio aí contido no ar atmosférico, não há de maneira alguma a possibilidade de existir o fogo. Porque o fogo precisa desse combustível que é o oxigênio. O oxigênio ele assume um papel de combustível, de algo que vai alimentar essa chama, ok? Então, esse experimento, se você repetiu ele aí na sua casa, você percebeu que a vela foi se apagando aos poucos. Mas aconteceu um outro fenômeno, né, muito interessante nesse experimento, pessoal, que foi a elevação do nível de água dentro do recipiente. Por que foi que a água se elevou dentro do recipiente? Você já parou para pensar sobre isso? Pois é, porque o ar ele ocupa um espaço, né? Então não existe ambiente sem que esteja ocupado por alguma coisa. Às vezes você vê uma sala vazia e pensa que não tem nada. Você está enganado, ali dentro tem ar, né? Tem ar atmosférico. Então o ar que estava dentro do recipiente, representado aí pela quantidade de oxigênio, foi consumida, né? Esse oxigênio que estava dentro do recipiente foi consumido. Então, se ele foi consumido, logo ele cria uma pressão contrária, né? Sugando toda a água que estava embaixo do recipiente para a parte superior. Então, ela tende a se elevar. Então, ela se elevou por conta disso, né? Porque o ar que estava dentro do recipiente ele foi consumido. Logo, a água teria que ocupar aquele espaço que foi consumido. Ok, pessoal? É nesse sentido. Vamos para o próximo slide. Aqui é a explicação, né? Por que a vela se apagou dentro do copo, né? Aí eu já falei isso aí para vocês, já adiantei até, né? Para mim foi mais didático falar mostrando as velas. Mas está aí para vocês verificar novamente do que se trata, né? Como foi que isso ocorreu. O que acontece nos motores dos carros e das motos?
Será que era possível, pessoal? Vamos pensar um pouco. Será que era possível um carro, uma moto, um barco, um navio, não sei, qualquer tipo de veículo ou transporte que possua combustão interna? O que seria combustão interna? Seria explosões sucessivas de fogo dentro de uma câmara, né? No caso aí dentro dos motores dos carros, das motos e de outros transportes aí que existem, né? Mas vamos entender um pouco aqui o que acontece, pessoal. Será que era possível o veículo andar, né? Ele poder funcionar, na verdade, se não existisse o ar atmosférico? Vamos ver se sim, se não e o motivo. Vamos lá. Aqui nós temos um exemplo de um motor ciclo de 4 tempos, né? Seria o motor do carro e o motor da moto, ok? Existem motos aí com motores de 2 tempos, a famosa RD da Yamaha, né? Mas nesse exemplo aqui nós temos aí um motor de 4 tempos. O que é que precisa para que esse motor funcione? Vamos analisar da parte mais baixa aí, aqui, pegando aqui dessa região aqui, ó. Eu vou pegar aqui a seta do mouse e vou mostrar a vocês. Essa região aqui é a região de força mecânica que vai fazer o veículo andar, certo? Aqui tem uma peça chamada de virabrequim, né? Aqui é o pistão. Nesses pistões existem os anéis, que chamam-se anéis de segmento, para evitar que o óleo do motor se misture com esse ar aqui e não fique fumaçando o veículo, certo? Vamos lá. Aqui em cima, na parte superior do motor, existe duas válvulas no caso de moto, né? No caso de alguns carros também são duas válvulas. Existem carros de 16 válvulas, existe carro de 8 válvulas. Seria aqui duas válvulas por cada pistão, né? Cada pistão teria aí duas válvulas para cada, ok? Aqui desse lado da válvula nós temos a válvula de admissão aberta, né? Essa válvula aqui é chamada de válvula de admissão porque ela vai misturar os gases que vêm do ar atmosférico junto com o combustível, certo? O combustível, a gasolina, o álcool, o diesel, eles vão entrar, né, misturados aqui com o ar atmosférico por essa válvula, certo? Nesse momento, o pistão está um pouco abaixo do limite total dele, mas aqui tem uma peça chamada vela, essa aqui, ó. Essa aqui chama-se vela de ignição. Você já deve ter visto uma por aí. Se não viu, depois você dê uma olhadinha na moto do seu pai ou no carro, você vai ver que existe essa peça aqui. Pergunta, papai, onde é que fica a vela do carro? Isso aqui chama-se vela de ignição. Essa vela, pessoal, ela fica mantendo uma chama aqui dentro, né? Um fogo causado por um circuito elétrico, né? A energia liberada pela bateria do carro gera aqui por meio de bobinas, né, uma faísca, chama-se faísca de ignição. Essa faísca é quem vai fazer com que essa centelha, né, que chama-se também de centelha, vai fazer com que o ar e o combustível que foram admitidos aqui pela válvula de admissão queimem, né, eles cheguem a ser queimados. Isso ocorre já aqui no terceiro passo aqui, ó. Aqui a vela a faísca, né, fez com que o ar e o combustível explodissem, queimassem, né? Eles incendiassem por meio dessa centelha aqui causada pela vela. À medida que o pistão vai subindo, todo o material dentro dessa câmara aqui, da câmara do pistão, as duas válvulas nesse momento elas ficam fechadas, que é para que haja compressão. Nesse momento o ar está tão comprimido aqui junto com os gases, que quando a vela libera a centelha, isso aqui, pessoal, é muito rápido, sabe? É milésimos de segundo para que isso ocorra. Aqui a gente está mostrando aqui o passo a passo como se fosse em câmera lenta. Nesse momento aqui, você vê que as partículas aqui estão dispersas, mas aqui elas estão mais juntas. Essas partículas azuis e vermelhas são as partículas de ar e combustível, certo? Quando elas chegam nesse limite aqui, há uma explosão. Quando ela explode, faz com que o motor impulsione o pistão novamente para baixo.
fazendo com que o virabrequim rode, dando força aos pneus rodarem, né? Fazer o que? A tração do carro. O carro vai começar a ter tração. Ao momento que você engatar uma marcha, né, engatar uma engrenagem lá, que chama-se primeira, segunda e terceira, né, que é o câmbio. Assim que você adicionar uma marcha lá, o veículo vai começar a se locomover, vai sair do local. Por quê? Porque essa explosão aqui ela é muito forte. Essa combustão aqui, pessoal, a pressão é muito alta, a pressão aqui dentro é extremamente alta. Então vai fazer com que essa eixo de manivela aqui gire o virabrequim, que vai fazer com que o carro tenha força mecânica, ok? Nessa ocasião, o pistão desce. Quando ele desce, né, que chega no seu ponto mais baixo, tem uma outra válvula aqui chamada válvula de saída de gases, ou válvula de escape. É por onde vai sair os gases que já foram queimados. Nesse momento, o oxigênio e o combustível que foi explodido pela ignição, pela vela de ignição, se transformaram em monóxido de carbono, né? O monóxido de carbono, que é um gás altamente poluente, que vai ser liberado aqui por essa válvula, né? E vai chegar na atmosfera por meio do cano de escapamento, né? Por trás da moto você vai ver que tem um cano ligado ao motor, e é esse motor que libera esses gases que estão aqui, ok? Tá parecendo mais uma aula de mecânica, né? Mas ciência é isso mesmo, pessoal, viu? É para que vocês entendam como é que funcionam as coisas, ok? Pronto, então esse aqui é um exemplo de como essa descoberta maravilhosa do fogo proporcionou ao homem o desenvolvimento de tecnologias como essas que temos hoje. Esses movimentos que os carros executam, pessoal, o funcionamento do motor só pode ocorrer com a presença de oxigênio. Se você tirar o oxigênio, o carro não pega, certo? E se ele pegar, vai ser por alguns segundos, mas ele não vai funcionar, ou vai ficar funcionando de forma errada. Existe um fator aqui de... Professor, mas quanto de combustível e quanto de ar é queimado dentro do motor? O pessoal estima-se aí, tem vários cálculos, né? Chama-se cálculo estequiométrico, né? Que vai fazer esse cálculo aqui da quantidade necessária de ar por litro de combustível. Por exemplo, para cada parte de combustível é necessário de 12 a 17 partes de ar. Vai depender muito do motor, certo? Mas é por aí, é dentro dessa estimativa. Ou seja, a quantidade de ar atmosférico tem que ser muito maior do que a quantidade de combustível. Chega a ser 17 vezes maior do que a quantidade de combustível. Daí você vê a importância do ar, né? Bom, pessoal, vamos para o próximo slide. Por que o churrasqueiro abana o fogo? Você já viu aí quando o churrasqueiro, ou seu pai, sua mãe está fazendo fogo? Por que eles usam um abanador, né, para soprar lá na chama lá do fogo? Por quê? Porque, pessoal, como eu já falei antes, né, vamos frisar novamente, sem ar é impossível existir fogo. Então o fogo vai se alimentar do ar que você também impulsiona. Lembra lá do motor que a gente acabou de falar? Que são aproximadamente 17 partes de ar para cada parte de combustível. Pois é, imagine que o combustível aqui seria o próprio carvão, né? O carvão aqui, ele é nada mais nada menos do que carbono puro. Então aqui é o carvão, aqui ele está servindo como um combustível que vai manter acesa a chama do fogo, ok? Mas isso só será possível na presença de ar. Tem que ter ar para que esse fogo ele realmente se transforme, esses carvões, né, realmente se transformem em brasas, ok? Então há necessidade disso. Agora vamos analisar do ponto de vista, pessoal, do corpo de bombeiros, né? O que é que os bombeiros devem fazer, como é que eles reagem na presença do fogo em um prédio, né? Vamos ver. Vamos lá. Uma técnica usada pelos bombeiros ao apagar o fogo. Pessoal, quando os bombeiros vão apagar o fogo em um prédio, por exemplo, aqui é uma floresta, mas imagine que ele estivesse apagando em um prédio. Ao entrar em um prédio, nenhum bombeiro pode quebrar as janelas externas. Por quê? Porque se ele quebrar as janelas externas, o fogo que está pequeno dentro do prédio pode tomar proporções gigantescas. Então, quanto menos eles abrirem portas
do ponto de vista de que o ar de fora do prédio entre, vai evitar com que o fogo se propague dentro daquele ambiente, ok? Então é uma técnica usada aí pelo Corpo de Bombeiros, né? O Corpo de Bombeiros de todos os países, eles têm essa técnica e é muito importante. Por que é que eles usam geralmente, por exemplo, alguém está pegando, alguém joga fogo em nenhuma coisa para apagar aquele fogo? Por que que se abafa com uma lona, né? Porque se você abafar aquele fogo com uma lona ou com um substrato, alguma coisa que você... Substrato não, pessoal, desculpe. Com alguma coisa que você possa encobrir, diminuir a quantidade da presença de ar atmosférico ali naquele fogo, aquele fogo ele vai se extinguir. Os brigadistas, que é o pessoal que trabalha junto com os bombeiros auxiliando aí no apagamento do fogo de floresta, eles usam uma pá de borracha, né? Você vê uma pá bem grande de borracha, que é como se fosse um abanador, mas ali ele não é para abanar, ele é para abafar o fogo na hora que ele bate com aquela varinha, né, que tem aquela borracha no final bem grande. Aquela borracha ela vai tentar abarcar o fogo e pedindo que o oxigênio continue causando ali a propagação do fogo, ok? Eles usam também jatos de água. A gente sabe que água e fogo eles não se dão, né? São grandes inimigos. Então, pessoal, em situação de fogo, vamos abrir a janela, tal, de incêndio, não abra a janela. Fique abaixado. É uma recomendação do Corpo de Bombeiros. Se você não tiver como sair do prédio de maneira alguma, fique abaixado e grite por socorro, certo? Mas fugir, abrir janela para tentar fugir, se for um lugar muito alto e você não conseguir pular, no momento que você abrir a janela, isso pode causar um incêndio enorme, o fogo vai aumentar, porque a presença do oxigênio que você vai abrir lá a janela, vai aumentar dentro do ambiente, fazendo com que o fogo também aumente de proporções, ok? Então essa é uma dica e fica para vocês entenderem como é que funciona essa técnica aí do Corpo de Bombeiros. É claro que não mexa com fogo, pessoal. Fogo não é brinquedo, não é brincadeira, certo? Fogo é perigosíssimo e você vai ver agora no próximo slide doenças relacionadas com a poluição do ambiente devido a essa combustão, né? Esse ar combustão, né? O resultado do ar combustão. Como toda ação tem uma reação, você já ouviu a frase que diz assim, já ouviu essa frase, né? Toda ação tem uma reação. Pois é, sempre que o fogo age sobre um elemento, ele se transforma em uma outra coisa, né? Em outro elemento. Então, se existir ali folhas, galhos, madeira, tudo isso vai ser transformado em carbono. E nessa carbonização desses materiais vai ser liberado um gás chamado gás carbônico, ou o CO2, que é prejudicial à saúde, né? Nosso sistema pulmonar, nosso sistema respiratório, eles são inimigos do CO2, ok? Até porque nós já exalamos CO2 na nossa respiração, certo? Nós respiramos oxigênio e liberamos para o ambiente o CO2. Então, se você, em vez de respirar oxigênio, respira CO2, não haverá como você, né, sobreviver, porque as células precisam de oxigênio para que sobrevivam, né? Então temos aqui essa situação que é um problema muito grande, pessoal, que é a queima de materiais em moturos. Evite. Se você puder evitar, evite. Não permita, dê o conselho à sua mãe, ao seu pai, para não fazer queimadas. As queimadas elas causam uma poluição ambiental muito grave e pode trazer complicações sérias à saúde. Os problemas de saúde relacionados com a poluição do ar são a irritação na garganta, nariz e olhos, dificuldade de respirar, tosse, desenvolvimento de problemas respiratórios, agravamento de problemas cardíacos e respiratórios como asma, diminuição da capacidade pulmonar, aumento de chances de ataques cardíacos, pessoal. Então é extremamente importante que você não fique em ambientes que tenha poluição, como monóxido de carbono ou com o CO2 mesmo, viu? Não fique. Esses gases são altamente poluentes e podem chegar a matar, ok?
Para findar aí essa aula de hoje, que se estendeu, já está muito grande, já vamos 20 minutos, nós vamos ter aí uma atividade de revisão, né? Tanto dessa aula quanto da aula seguinte, a aula anterior. Você vai analisar aí essas perguntas e vai responder mediante o conhecimento que você adquiriu nessas aulas, ok, pessoal? Então, para vocês aí um ótimo estudo, que a semana só está começando, né? Hoje é segunda-feira e vamos que vamos, né? Vamos para frente que atrás vem gente, né? É o ditado. Então, bons estudos para vocês e até a próxima aula na sexta-feira com ensino religioso, tá bom? Tchau e obrigado.